sociedade, as pessoas exercem poder umas sobre as outras, mas não será assim entre vocês. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser o último e escravo de todos. Amém? Só para você entender um pouquinho do contexto aqui, desses dois relatos que a gente acabou de ler. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui na tua presença, onde desfrutamos da comunhão com os nossos irmãos, desfrutamos do relacionamento que na verdade é um presente para nós. O nosso próximo é um presente para nós, porque nós carecemos dos dons, carecemos da vida dele, porque é só nesse exercitar dos dons que nós somos edificados e encontramos crescimento. Nós te pedimos que tu fales conosco através da tua palavra. Sabemos que ela é viva e eficaz, que ela venha cumprir os desígnios dela no nosso coração. É assim que nós te pedimos, no teu louvor e para a tua glória. Meus irmãos, um dos fundamentos da nossa fé cristã, no estudo, ele está referente ao estudo sobre Deus, a teologia própria, sobre Deus. E além desse estudo sobre Deus, a gente vai se deparar com a chamada doutrina da Trindade. A gente crê que um dos pilares da nossa fé, um dos fundamentos, da base, é a crença na triunidade de Deus. Nós cremos em um só Deus, nós somos monoteístas, mas esse Deus, ele contempla três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acontece que muitos cristãos consideram esse tipo de conceito, estudar esse tipo de conceito, algo muito abstrato. Então eles acabam limitando essa discussão aos filósofos, aos teólogos, e a gente vai deixando de compreender algumas questões que a Bíblia nos revela, por considerar, como eu disse, abstrato. O fato é que a nossa sociedade ela é influenciada pelo pragmatismo. A gente valoriza aquilo que tem resultado prático. Se não tem um resultado prático, se a gente não pode aplicar de imediato, a gente geralmente tem a tendência a desconsiderar. Isso às vezes gera uma má compreensão em relação à pessoa de Deus. A gente consegue ver essa má compreensão muitas vezes nas nossas próprias orações. Às vezes a gente começa a orar ao Pai, e no meio da oração a gente começa a falar com o Filho, e depois a gente já está falando com o Espírito. Você fala: meu Pai querido, que o Senhor Jesus Cristo vem, que o teu Espírito venha sobre nós, o Espírito Santo vem nesse lugar. Afinal, a gente está falando com quem? A orientação bíblica é que a gente se dirija ao Pai por intermédio do Filho, pela condução do Espírito Santo. Ou seja, a gente direciona os pedidos ao Deus Pai por intermédio de Jesus, o Filho, e sendo ajudados pelo Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Isso aqui é só um exemplo porque a gente vê, de vez em quando a gente cai nisso, até por causa do nosso evangeliquez, a gente acaba entrando nisso e não consegue entender aquilo que a Bíblia apresenta sobre a Trindade. Talvez uma das outras dificuldades seja o fato de que esse conceito tem um lado de mistério, e aí gera um pouco de complexidade para nós. Como a Bíblia revela alguma coisa sobre a Trindade, ela passa algumas informações, mas não toda a informação, a gente só trabalha a partir daquilo que a Bíblia nos apresenta. Aliás, a palavra Trindade nem está na Escritura. A Trindade é uma elaboração que os teólogos fizeram ao longo da história, inclusive para defender a fé cristã. Os cristãos foram acusados várias vezes de adorar vários deuses. Vocês não adoram um só Deus. E aí eles precisaram elaborar uma construção teológica ali para defender a sua fé, mas evidente calcado nas Escrituras. Talvez por conta dessa aparente complexidade a gente vai desvalorizando isso. No entanto, se isso é algo fundamental na nossa fé, se é uma base importante, o cristão nunca pode olhar esse conceito com desinteresse. Porque está sendo referente ao Deus que nós adoramos. E se nós adoramos a Deus, a gente vai se esforçar para conhecer esse Deus, amém? A gente vai se esmerar para conhecer esse Deus no estudo das Escrituras, em oração, pedindo iluminação do Espírito Santo de Deus, para nos fazer entender algumas coisas que aparentemente são complexas nas Escrituras. Então, no primeiro momento, eu gostaria de que a gente pensasse aqui rapidamente um pouquinho sobre a definição da Trindade. O que é a Trindade?
Eu vou falar de uma maneira bem sucinta e depois pensar com você qual é a relevância de saber o que é Trindade. Qual é a relevância disso para nós? Por que eu tenho que entender o que é Trindade? E por fim a gente vai procurar aplicar isso que nós vamos levantando aqui durante a nossa reflexão. Talvez para a gente entender a Trindade, seja melhor a gente começar a falar do que não é a Trindade. A Trindade, por exemplo, ela não é um Deus que se expressa de 3 maneiras diferentes. Tem muitas pessoas que acham que a Trindade é Deus se manifestando no Antigo Testamento, na pessoa de Yahvé, aí depois nos Evangelhos na pessoa do Filho, e depois na pessoa do Espírito Santo. Mas é um Deus que se expressa de 3 maneiras diferentes. Não são 3 pessoas. É um Deus que se expressa de 3 maneiras diferentes. Só que esse tipo de pensamento, ele já cai em contradição quando você abre a primeira página da Escritura. Você vai ver um concílio da Trindade. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Está no plural. Você vai um pouquinho para frente, ele fala assim: o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Um de nós quem? Aí lá em Babel ele fala: desçamos e vamos confundir as línguas. Está sempre no plural. Aí você vai no batismo de Jesus, que os 3 aparecem juntos. Então esse tipo de entendimento é equivocado segundo as Escrituras. Eles também não são 3 deuses divorciados. São 3 pessoas em uma só. João 17, Jesus vai orar dizendo assim: como tu estás em mim e eu estou em ti. Eles moram um no outro. É um negócio, nesse ponto, um pouco complexo para o nosso entendimento. Mas eles fazem parte de um só Deus, em 3 pessoas. E não há também uma, digamos, dessacralização de uma das pessoas da Trindade. Há uma corrente teológica que acredita que o Filho não é Deus como o Pai é, e que o Espírito Santo nem Deus é. Alguns acreditam que o Espírito é uma força. Tem um grupo de louvor chamado Voz da Verdade que eles entram nessa onda aí. Eles não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa divina. No entanto, quando a gente olha para a Escritura, você vai ver que todas as pessoas da Trindade têm atributos de pessoa. O Espírito Santo arde com fortes ciúmes. O Espírito Santo é consciente, ele tem vontade. Então, tem atributos de pessoa. Aí a gente vai entendendo algumas coisas, então, que não são a Trindade. O que é a Trindade, então? São pessoas distintas, como eu falei, num só Deus. E as 3 pessoas, elas têm a plenitude da divindade nelas. O escritor de Hebreus vai dizer que em Jesus habita a plenitude de Deus. Ele sozinho é Deus, aliás, nele ele contempla a divindade. Mas os 3 formam um só Deus, como eu disse aqui. E no processo do plano de salvação, cada um desempenhou uma função. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha que tem uma hierarquia na Trindade, que um manda mais que o outro, que um é mais Deus do que o outro. A única hierarquia que existe é no propósito de trazer a salvação para o homem. Como eu falei, houve um concílio. A Escritura diz que Jesus foi sacrificado antes da fundação do mundo. Deus já havia resolvido o problema do homem antes mesmo de criá-lo. Já havia provisão. E aí nesse concílio cada um decidiu cumprir uma determinada função. O Pai elaborou o plano, o Filho executou e o Espírito Santo aplica isso nas nossas vidas. Então há funções diferentes. A gente poderia definir a Trindade assim: Deus existe eternamente como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus. E existe só um Deus. Na lógica da matemática, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Na lógica do reino, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. É igual a 1. Os 3 formam uma harmonia perfeita. Uma unidade perfeita. Então a Bíblia apresenta, assim, de maneira bem sucinta, a Trindade dessa forma. São 3 pessoas, cada uma delas é plenamente Deus, mas as 3 pessoas formam um só Deus. Agora, a pergunta que nós temos que fazer é: qual é a relevância de saber isso? Para que eu preciso saber que existe uma triunidade de Deus? E aí, da mesma forma que eu disse que a primeira página da Escritura respondia sobre a natureza de Deus,
ela responde também sobre a nossa natureza. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? A teologia geralmente vai focar que é o fato de nós sermos moralmente responsáveis pelas nossas ações. E isso é fato, nisso aí nós carregamos essa imagem também. A Bíblia vai dizer ainda, e alguns vão entender, que nós somos seres conscientes, racionais. Isso também é fato. Nesse ponto, nós somos diferentes das outras criaturas da Terra. Agora, se você parar para pensar comigo, os anjos também são racionais. Os anjos têm vontade. Os anjos, eles também são seres moralmente responsáveis. Afinal de contas, Judas vai dizer na sua epístola que uma parte deles está guardando juízo. Se está guardando juízo é porque é responsável pelas suas ações. Então tem que ter alguma coisa que nos diferencie dos anjos, dos animais, dos outros seres, né? Pelo menos em todos os atributos que a gente carrega, tem alguma coisa que tem que nos tornar seres singulares, carregando essa imagem e semelhança de Deus. E aí, o pastor Ariovaldo Ramos, ele comenta algo que eu acho brilhante para o nosso entendimento. Aquele texto de Deuteronômio, chamado Shema, que é uma confissão de fé judaica, quando Deus diz assim: ouve Israel, o teu Deus é único. Essa expressão único aqui, os judeus, quando eles iam falar sobre algo que era único, sobre eles tinham duas expressões lá no vocabulário deles. A expressão Yahad simbolizava uma peça. Então, quando eu ia falar assim, um microfone, eu usava Yahad. Mas havia uma outra expressão chamada Ehad, que era uma unidade que era uma unidade que contemplava outras unidades. Era como se fosse um conjunto. Por exemplo, um cacho de uvas que contém uvas nele, contém outros elementos nele. E quando ele vai dizer, ouve, o teu Deus é único, ele não usa Yahad se referindo a uma peça. Ele usa Ehad para dizer, esse Deus único contempla outros elementos nele. É como um cacho de uva que traz outros elementos junto dele. E aí quando a gente vai ver a criação do homem lá, e depois o homem se sente só e faz lá uma auxiliadora idônea, o texto vai dizer no capítulo 2 de Gênesis, os dois, o homem deixará pai e mãe e se tornará uma só carne. E a expressão usada aqui, uma só, é Ehad. Os dois formam um conjunto. Ou seja, a ideia do escritor é de que é na família que nós carregamos essa imagem e semelhança de Deus. Isso é tão extraordinário, que se você abrir comigo em Gênesis 5, quem puder abrir lá Gênesis 5, ou todo mundo abrir, abre lá Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2. Quem encontrou aí, pode ler o versículo 1 e o 2 para nós. Esse é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Quando Deus se reportava, dizendo Adão em alguma versão, em outra versão, homem, ele não se reportava a um ser, ele se reportava ao casal. Ele formou dois, está dizendo o texto aí, né? Criou homem e mulher e os chamou homem. Quando Adão estava sozinho, era uma espécie humana. Mas é no conjunto, é no casamento que dá origem à humanidade. E é nesse processo que nós expressamos essa imagem e semelhança de Deus. É na unidade, é na família. O Ariovaldo ainda faz um paralelo muito curioso, muito interessante sobre a família e a Trindade. Falando dos papéis na família e fazendo esse paralelo às pessoas da Trindade. Ele fala de paternidade, maternidade e de filidade, ele vai dizer.
E aí ele faz essa comparação com a Trindade. A paternidade é o provedor, é aquele que nos protege. É o pai, a figura do pai que protege, que provê, que cuida. Mas aí tem a figura da mãe, que é aquela que gera vida, que é aquela que consola. A Escritura diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. A ideia é como se estivesse ali a imagem de alguém chocando a fim de dar vida, de gerar vida. E no Filho a gente vai ver aquele que obedece o Pai e que dá continuidade à missão do Pai. E aí ele querendo que dizer assim, é na família que a gente carrega isso, mas não na família apenas biológica, porque a gente veio do mesmo casal, é na família humana. Essa consciência de família, de unidade, que a gente precisa resgatar, porque é nisso que a gente transmite a imagem e semelhança de Deus. Não é por acaso que Davi vai dizer, quão bom e agradável é quando os irmãos vivem em união, em comunhão. É bom no sentido de que é ético, é correto. É certo a gente viver em união. Isso é ético, é uma coisa correta de acordo com Deus. E é agradável no sentido de emoção. É uma coisa boa estar com os irmãos. Não é por acaso que Jesus em João 17 vai orar a Deus, Pai, que eles sejam um como nós somos um. Eu em ti, você em mim, eles em nós. Que eles entendam isso. Que eles entendam a relevância disso. A importância de viver em união. Porque assim o mundo há de crer que tu me enviaste e que os amaste, como igualmente me amaste. Ele ora falando assim, o mundo só vai entender o amor de Deus, só vai contemplar a glória de Deus, se o povo de Deus andar em unidade. Se o povo de Deus expressar essa comunhão íntima, profunda. Só assim o mundo vai entender, por mais que eles estejam cegados pelo Deus dessa era, quando eles olham e veem comunhão, quando eles olham e veem unidade, eles vão reconhecer que é um Deus dos anjos. A igreja de Atos, a igreja primitiva, contemplada em Atos 2, era uma igreja pobre de recurso, era um povo pequeno ainda, comparado com a potência do mundo antigo, de Roma, mas eles influenciaram profundamente o mundo por causa dessa unidade. Diz o texto do capítulo 4 de Atos que um era a mente e um era o coração dos apóstolos. Havia uma sintonia, uma harmonia extraordinária, e aquilo causou um impacto extraordinário. A ponto de um dos filósofos cristãos dizer a respeito dos discípulos, olha, é impressionante a maneira como esse pessoal anda. Você pode falar o que for, mas esse pessoal tem uma paixão, um amor tão profundo uns pelos outros, a ponto de que quando algum deles morre, a comunidade se responsabiliza e já vai tomar as providências para cuidar da viúva. Se algum deles está privado dos bens por causa da perseguição, e eles não têm recurso para dar para esse irmão, eles chegam a jejuar 2, 3 dias para acudir o irmão. Ou seja, um ficava jejuando 2 dias, dava comida para o cara, o outro, mais 2 dias, dava comida. E aí eles conseguiam suprir o irmão durante dias, abrindo mão do seu próprio sustento para cuidar do outro. E esse filósofo vai dizer, olha, isso é extraordinário, isso chacoalhou o mundo, não teve como as pessoas não reconhecerem graça. E o texto vai dizer que eles caíram na simpatia de todo o povo. A consciência de unidade. E é por essa razão que eu estou dizendo que é imprescindível a gente entender a triunidade de Deus, porque é justamente nisso que a gente expressa a nossa identidade, é que a gente reconhece a nossa identidade enquanto filhos de Deus. Eu só me reconheço como gente contemplando a Trindade, entendendo que o pecado trouxe efeitos na minha vida e fez a gente pensar de maneira fragmentada. A gente se vê como indivíduos isolados, mas o propósito de Deus é não apenas restaurar a imagem dele na minha vida, é restaurar a imagem dele em nós. Não em mim, em nós. Ele não está salvando o Levi, ele está salvando uma relação de pessoas, ele está restaurando uma família. Ele está restaurando a família. Não é só
Reconciliação do homem com Deus é do homem com o próximo, com o seu semelhante. É por isso que Paulo vai falar do novo homem. Quando Paulo usa a expressão novo homem, ele não está falando do que Deus está fazendo em você. Ele está falando do que Deus está fazendo na igreja. Quando ele fala do que está fazendo em você, ele vai usar nova criatura. Quando ele fala da igreja, ele usa novo homem. E a ideia é de um novo homem coletivo. É a comunidade da fé. Por isso que a gente costuma dizer que não dá para viver a fé cristã lá na sua casa de maneira individual. Porque a nossa natureza enquanto filho de Deus, antes de ser deturpada pelo pecado, ela tem que contemplar a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente contempla isso vivendo como família. Vivendo como corpo. É dessa forma que a gente expressa a imagem de Deus. Paulo ainda vai dizer aos Efésios, enchei-vos do Espírito Santo, né? Paulo Borges vai dizer assim, por que ele não fala enchem-se? Às vezes a gente acha que encher é enchem-se, cada um se encha com o Espírito Santo. Mas a ordem está lá, enchei-vos do Espírito Santo. E como que a gente se enche do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Se você fala e canta, isso só tem sentido na relação. Só tem sentido em comunidade. Não tem sentido falar sozinho para você mesmo. É você fala para edificar o outro, para que o outro também capacite você e a gente se encha junto. A Bíblia toda está falando dessa ideia de comunhão, de harmonia, de unidade. E por fim, e aí a gente vai entrar no texto, você já deve estar até assustado, como é que a gente aplica isso? Como é que a gente aplica esse entendimento da unidade de Deus? Olha, é muito simples. A gente precisa dar vazão para esse novo homem. A gente precisa permitir que o Espírito Santo produza isso. Como a gente faz? Militando contra tudo aquilo que vem da lógica do anti-reino de Deus. Qual é essa lógica? E aqui eu vou pular os dois textos que eu li, para falar do primeiro dos que eu comentei no contexto. Um dos inimigos dessa realidade da unidade, a gente pode dizer que é a intolerância, né? A intolerância e essa mentalidade divisionista. João disse assim, olha, nós vimos os caras falando em teu nome, mas a gente foi lá e proibiu eles. Quem vocês estão pensando que são? Vocês nem estavam lá, o cara nem chamou vocês para falar com ele. Não, pode parar de falar dele aí. Só a gente pode falar dele. E aí Jesus falou, mas eles não são contra vocês. Eles são a favor de vocês. Deixa eles falarem. Deixa eles proclamarem. Eu não estou dizendo que a gente tem que se omitir com escândalos feitos em nome de Deus. Não é isso. Eu estou dizendo com quem é sério, com quem prega a palavra, e mesmo que tenha diferenças que não são relevantes, que não são essenciais, a gente aí precisa entender o outro como irmão e como companheiro da fé. Ele está falando, toma cuidado, deixa os caras andarem juntos. Não tem essa intolerância. Isso é um câncer, isso é um mal no reino de Deus. Quando a gente vai estudar sociologia, você vai ver que tem alguns conceitos que falam dessa dificuldade da gente se relacionar com pessoas diferentes, né? É o conceito de estereótipo, de xenofobia, e o outro conceito é o etnocentrismo, né? A ideia de etnocentrismo é você olhar para outra cultura com superioridade. Você se acha superior ao outro, né? O judeu fazia muito isso. Se achava superior aos outros povos. O conceito de xenofobia é você ter pavor do diferente. A fobia, o medo do diferente, se relacionar com o diferente, medo de perder os seus valores, de ser influenciado por ele, é o medo do diferente. E o outro conceito do estereótipo é você fazer uma imagem pré-concebida das pessoas. E você ter dificuldade de se relacionar porque você já criou um pré-conceito na sua cabeça, sem ao menos conhecer a pessoa. Você vai ver isso muito claro quando Pedro é mandado a falar lá com Cornélio. Ele fala, eu já, lembra que o lençol lá abaixo com os animais, ele fala, mate e coma, porque Deus já estava falando para ele lá, preparando o coração dele para pregar para o gentil. Ele vai dizer, eu jamais fiz isso, eu não faço isso, eu não entro na casa de um gentil. Parece que tem um pavor, um medo. Depois ele entra e fala assim, vocês sabem que um judeu não costuma se relacionar com um gentil. O etnocentrismo está se achando superior ao cara.
Mas quando ele mal começa a pregar, o texto fala que o Espírito Santo vem sobre toda a casa de Cornélio. E aí Pedro fala assim: realmente o Senhor não faz acepção de pessoas. Eu achava que ele fazia. Eu criei um preconceito. Eu criei uma preconcepção. Eu achava que Deus não fazia isso. Mas eu me enganei. Deus não faz acepção de pessoas. Quem faz é a gente. Aliás, Jesus nunca fez isso. Quando ele fala com a samaritana, no capítulo 4 de João, ele quebra vários preconceitos, vários paradigmas que existiam ali. Ele conversa com a mulher, para começar, que era inadmissível para um homem falar em público com uma mulher. Mas ele não só conversa com uma mulher qualquer, ele conversa com uma mulher de vida suspeita. Você já está lá no quinto marido. A mulher ia buscar água naquele horário justamente para ninguém ficar falando dela, né? Um horário que estava lá um vazio, não tinha tanto trânsito lá, ela ia. E Jesus fala com ela. Pior, ele fala com uma samaritana. Eu já falei aqui em umas pregações atrás que o judeu tinha ódio de samaritano. Não apenas por se considerar superior, puro, mas porque 19 anos antes do ministério de Jesus, um grupo de samaritanos entrou no templo e derramou ossos humanos, o que trouxe ódio para os judeus, e eles terminavam as suas orações diárias lançando uma maldição para os samaritanos. E aí Jesus vem e fala com a samaritana, uma mulher de vida suspeita, e ainda bebe no mesmo copo que ela. Mas Jesus queria provocar também, né? Ele era bonzinho. Querendo mostrar assim, Deus não faz acepção, Deus não tem preconceito, isso aí é humano, isso não é divino, não tem nada a ver com o reino de Deus. Esse tipo de consciência impossibilita da gente manifestar essa unidade do Deus triuno nas nossas relações. A gente precisa quebrar essa consciência divisionista e de intolerância. Mas o texto vai dizer também sobre um outro inimigo, que é o egoísmo e a negligência. É gente que comete escândalo porque não se preocupa com o outro. É gente que fere princípios da palavra de Deus porque está olhando só para o seu próprio umbigo, sem se importar se isso vai gerar escândalo para os outros, sem se importar se vai colocar os pequeninos num caminho equivocado, errado. A gente pode pensar nos nossos dias nesses mercenários da fé, que estão passando um ensino completamente contraditório às Escrituras em nome do lucro. Paulo vai dizer que o ventre se tornou o Deus desses caras. Eles veem na piedade fonte de lucro e projetam pessoas, às vezes simples, numa relação equivocada. E às vezes eu vou te dizer, destroem casamentos. Eu conheço muita gente, aliás, eu ouvi uma história, um relato de uma pessoa que pegou o acerto, ficou desempregada, foi conversar com o pastor de uma igreja, e o cara falou: dá tudo aqui porque Deus vai prover na tua vida. E aí ele foi lá, ofertou tudo que tinha, chegou em casa, a mulher dele falou: mas como que nós vamos fazer? Por que a gente vai pagar a conta? Você deu o acerto inteiro? Aí ele foi lá e pediu de volta. Aí a igreja falou: nós não vamos devolver, você já deu, tá dado. Aí ele processou a igreja foi lá e recorreu o processo. E aí gera uma sequela no casamento. Outros que doam um carro sem a mulher falar com o marido, os caras induzem isso mesmo. Os caras criam problemas nas famílias por conta de um falso ensino, porque estão olhando para o seu próprio umbigo, para os seus próprios prazeres. É o egoísmo, essa mentalidade de negligência em relação ao outro. Mas esses pecados aqui, C.S. Lewis vai dizer que ele ainda está contemplado na nossa natureza animal. Faz parte da nossa natureza animal. E aí eu entro nos dois textos que eu quis ler para você. Os dois textos vão falar de um outro inimigo, que a gente pode chamar de orgulho, de competitividade. Porque o orgulho é competitivo por si. C.S. Lewis vai dizer que o orgulho, diferente dos outros males, ele é o pior dos males, porque diferente dos outros, o diabo não usa a nossa natureza pecaminosa. Ele vai dizer que o orgulho vem direto do inferno. E aí eu gostaria de ler um trecho que ele escreve no seu livro. Cristianismo Puro e Simples. Presta atenção nisso, por favor.
De acordo com os mestres cristãos, o vício fundamental, o mal supremo é o orgulho. A devassidão, a ira, a cobiça, a embriaguez e tudo mais não passam de ninharias comparadas com ele. É por causa do orgulho que o diabo se tornou o que é. O orgulho leva a todos os outros vícios. É o estado mental mais oposto a Deus que existe. Parece que estou exagerando? Se você acha que sim, pense um pouco mais no assunto. Agora há pouco observei que quanto mais orgulho uma pessoa tem, menos gosta de vê-lo nos outros. Se quer descobrir quão orgulhoso você é, a maneira mais fácil é perguntar-se quanto me desagrada que os outros me tratem como inferior, ou não notem a minha presença, ou interfiram nos meus negócios, ou me tratem com condescendência, ou se exibam na minha frente. A questão é que o orgulho de cada um está em competição direta com o orgulho de todos os outros. Se eu me sinto incomodado porque outra pessoa fez mais sucesso na festa, é porque eu mesmo queria ser o grande sucesso. Dois bicudos não se beijam. O que quero deixar claro é que o orgulho é essencialmente competitivo, por sua própria natureza, ao passo que os outros vícios são só acidentalmente, por assim dizer. O prazer do orgulho não está em ter algo, mas somente em se ter mais do que a pessoa ao lado. Dizemos que uma pessoa é orgulhosa por ser rica, inteligente ou bonita, mas isso não é verdade. As pessoas não são orgulhosas por serem mais ricas, mais inteligentes e mais bonitas que as outras. Aliás, as pessoas são orgulhosas por serem mais ricas, mais inteligentes e mais bonitas do que as outras. Se todos fossem igualmente ricos, inteligentes e bonitos, não haveria do que orgulhar. É a comparação que torna uma pessoa orgulhosa. O prazer de estar acima do restante dos seres. Eliminado o elemento da competição, o orgulho se vai. É por isso que eu disse que o orgulho é essencialmente competitivo, de uma forma que os outros vícios não são. O impulso sexual pode levar dois homens a competir se ambos estão interessados na mesma moça. Mas a competição ali é acidental. Eles poderiam com a mesma facilidade ter se interessados por moças diferentes. Um homem orgulhoso, porém, fará questão de tomar a sua garota, não por desejá-la, mas para provar para si que é melhor do que você. A cobiça pode levar os homens a competir entre si, se não existe o suficiente para todos. Mas o homem orgulhoso, mesmo que tenha mais do que jamais poderia precisar, vai tentar acumular mais ainda. Só para afirmar seu poder. Praticamente todos os males do mundo que as pessoas julgam ser causados pela cobiça ou pelo egoísmo, são bem mais o resultado do orgulho. Veja a questão do dinheiro. A cobiça pode fazer um homem deseje ganhar dinheiro para comprar uma casa melhor, poder viajar nas férias e ter coisas mais apetitosas para comer e beber. Mas só até certo ponto. O que faz com que um homem que ganha 10 mil libras por ano fique ansioso por ganhar 20 mil libras? Não é a cobiça de mais prazer? A soma de 10 mil libras pode sustentar todos os luxos de que ele queira desfrutar. É o orgulho, o desejo de ser mais rico que os outros, ricos, e mais do que isso, o desejo de poder. Pois evidentemente é do poder que o orgulho realmente gosta. Nada faz o homem sentir-se tão superior aos outros quanto o fato de poder movê-los como soldadinhos de brinquedo. Porque uma moça bonita, a caça de admiradores, espalha infelicidade por onde quer que vá. Certamente não é por causa do seu instinto sexual. Esse tipo de moça é quase sempre sexualmente frígida. É o orgulho. O que faz um líder político ou uma nação inteira querer expandir-se indefinidamente, exigindo tudo para si? De novo, o orgulho. Ele é competitivo pela própria natureza. É por isso que se expande indefinidamente. Se sou um homem orgulhoso, enquanto existir alguém mais poderoso do que eu, ou mais rico, ou mais esperto, esse será o meu rival, o meu inimigo. Os cristãos estão com a razão. O orgulho é a causa principal da infelicidade em todas as nações, em todas as famílias, desde que o mundo foi criado. Os outros vícios podem, às vezes, até mesmo congregar as pessoas. Pode haver uma boa camaradagem, risos e piadas entre gente bêbada ou devassos. O orgulho, porém, sempre significa a inimizade. E a inimizade, e não só a inimizade entre os homens, mas também entre o homem e Deus. Estou acabando. É uma coisa terrível que o pior de todos os vícios
insinue-se assim no próprio centro de nossa vida religiosa. Mas é fácil saber por que isso acontece. Todos os vícios menores vêm do diabo quando trabalha sobre o nosso lado animal. Esse vício, porém, não nasce em absoluto da nossa natureza animal. Vem diretamente do inferno. É puramente espiritual, consequentemente muito mais sutil e perigoso. Pela mesma razão, o orgulho é usado com frequência para vencer os vícios mais simples. Os professores que sabem disso apelam costumeiramente para o orgulho dos meninos, ou como dizem, para o seu amor próprio, a fim de fazê-los comportar-se direito. Mais de um homem conseguiu superar a covardia, a luxúria ou o mau humor pela crença inculcada de que tudo isso estava abaixo da sua dignidade. Ou seja, venceram pelo orgulho. O diabo ri às gargalhadas, fica satisfeitíssimo de nos ver castos, corajosos e controlados, desde que em troca prepare para nós uma ditadura do orgulho. Do mesmo modo, ele ficaria contente de curar as frieiras dos nossos pés, se pudesse em troca nos deixar com câncer. O orgulho é um câncer espiritual. Ele corrói a possibilidade mesmo do amor, do contentamento e até do bom senso. E aí Jesus vem para os caras e fala assim: vocês precisam quebrar esse negócio. Vocês precisam vencer essa tentação do orgulho. Vocês não podem deixar que o diabo faça com que vocês venham manifestar esse elemento infernal. Porque isso corrói não só a sua vida, mas a vida da igreja. Ele vai dizer: a lógica do reino é você se fazer o menor de todos, se fazer servo de todos, você fomentar o bem da comunidade. Se você quer ser o primeiro, seja o último, escravo de todos. Porque nesse processo de você servir o próximo, você fomentar a comunidade, você fomentar a união, todo mundo vai sair ganhando, inclusive você. Você que é destro, nunca vai arrancar sua mão esquerda, porque ela não é tão funcional para ti como a direita. Porque a funcionalidade da mão direita para um destro faz o bem para a mão esquerda e para todo o corpo. É uma coisa irracional fazer isso. Por isso que a gente não pode entrar nessa lógica de competir, porque a gente não luta uns contra os outros. A gente tem um inimigo, esse inimigo chama-se Satanás. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. O que Jesus está querendo falar para nós nesse texto é justamente ter a capacidade de, olhando para Ele, ter a mesma atitude de morrer para nós mesmos. Morrer para as nossas... esse desejo nosso pela competitividade, esse desejo nosso em querer crescer em cima do outro, em querer aparecer. Na comunidade da fé, cada um exerce o seu dom para que Cristo seja visto. Não para que o pastor, não para que o líder, o pessoal do louvor, é para que Cristo seja visto. A gente só cumpre uma função. Cada pessoa da Trindade cumpriu uma função para trazer salvação para nós. Nós somos chamados a cumprir uma função para que o corpo seja edificado e para que pessoas sejam salvas, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa palavra que eu queria deixar para você nessa manhã. Convido você a fechar os seus olhos, se colocar de pé se possível. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui na tua santa presença. Obrigado porque, olhando para a Trindade, nós podemos ter referência de humanidade, de propósito. É olhando para o Pai que nós temos consciência de origem. Há um Criador sobre todas as coisas, e se há Criador, há propósito para nós. E esse propósito é visto na pessoa do Filho, porque o Senhor Jesus mostrou para nós o que é humanidade. Como um ser humano precisa se portar enquanto está nesse mundo. Jesus é a nossa referência, o teu Filho é a nossa referência. E o teu Espírito que produz isso em cada um de nós. A capacidade de assim morrer para esses males infernais, diabólicos, carnais, a gente fomentar a comunidade da fé para que a Trindade seja vista em nós, nas nossas relações.
Pedimos a Ti, Pai, nos ajude a viver isso, como a igreja primitiva conseguiu deslumbrar esse negócio nos seus dias, no seu contexto. Ela se tornou um símbolo da Trindade naqueles dias. Nós queremos ser um símbolo da triunidade de Deus hoje em Ribeirão Preto. Queremos ter uma só mente, um só coração. E através dos nossos dons, através da partilha do nosso ser, da nossa vida, nós queremos que o mundo possa vislumbrar o Deus triuno que os ama como amou a Cristo Jesus. Faz isso, Deus, nas nossas vidas. Nos ajuda a vencer o orgulho. Então a palavra diz que o Senhor resiste o soberbo, mas concede graça ao humilde. Esses textos falam de humildade. Quem não se tornar como criança, de modo algum entrará no reino de Deus. Reino de Deus é para manifestar Cristo Jesus apenas. Nos ajude a ser como João Batista, que cumpriu um propósito apenas de apontar para Cristo Jesus. Para dizer, eu vim anunciar aquele que vem após a mim. Eu só vim para isso, falar de Cristo Jesus. Nos ajuda a fazer isso em cada situação da nossa vida, em cada área da nossa vida. Nos ajuda a manifestar esse senso de comunidade, de povo. A ter o entendimento que o Senhor nos concedeu na oração do Pai Nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, os pecados são nossos. Livra-nos das tentações, que haja zelo uns pelos outros, que haja cuidado mútuo, pastoreio mútuo aqui, porque só dessa forma a gente vai conseguir representar essa unidade. E nós te pedimos isso, para o teu louvor e para a tua glória. Dá um dia maravilhoso para cada um dos teus filhos, que as famílias aqui reproduzam isso nas suas casas, porque isso começa no nosso lar. Quando Deus, comunidade, família, criou o homem, Ele criou uma família, a sua imagem e semelhança. Que cada família aqui carregue isso na sua vida, no seu dia a dia. Nós te pedimos isso para o teu louvor e para a tua glória. Amém.